Boa noite a todos os sócios digitais, toda a torcida que nos ouve nesse momento. A primeira informação, de forma mais objetiva, para a gente começar a conversa, é o desligamento do treinador Roger Machado, né? Conversamos com o Roger, decidimos pelo desligamento, um treinador que veio desde abril do ano passado, desenvolvendo um trabalho muito importante para o clube, um treinador que escolheu jogar no Bahia e foi tido por muitos, a época que ele veio, como alguém que a gente ouviu muito essa expressão nacional, assim, da imprensa nacional, alguém que tinha dado um passo atrás na carreira, quando escolheu o Bahia, e quando ele chegou aqui, ele viu que tinha feito uma boa escolha, né? Um clube que vem se modernizando, vem se organizando, um clube que investiu no novo CT enquanto ele estava aqui, ele inclusive colaborou muito com todo o desenvolvimento do projeto do novo centro de treinamento. É um clube que vem mostrando aos poucos que o Nordeste pode sim disputar campeonatos, competições em patamar de igualdade com vários clubes do Sul e do Sudeste. E Roger, quando fez essa escolha em abril de 2019, fez uma escolha acreditando no projeto desse clube. A gente é muito grato a ele desde esse primeiro momento. O que a gente pode analisar claramente é que ele fez o clube se engrandecer e ele também se engrandeceu como treinador, uma troca muito positiva. Mas, infelizmente, a gente entende que chegou a hora da mudança, de fechar um ciclo. Essas escolhas, muitas vezes, são escolhas difíceis, mas que precisam acontecer na hora específica, ela precisa acontecer, e a gente tem que entender que tem determinados remédios para determinados problemas, e a gente entende que, nesse momento, o desligamento do professor Roger Machado é a melhor decisão para o futuro do Bahia. Presidente, vou fazer as perguntas da imprensa aqui. A primeira é de Ulisses Gama, no Bahia Notícias. Como você avalia a situação do elenco e o entendimento sobre as contratações? Segue o mesmo? O entendimento sobre? As contratações. As contratações. Bom, eu acho que está claro assim, que a gente tem algumas necessidades, né? Isso vai ser avaliado pelo novo treinador. Que a gente tem necessidade em relação ao time titular, eu não tenho a menor dúvida, né? O time tem apresentado algumas lacunas, mas às vezes as soluções estão dentro do próprio elenco, né? Se o novo treinador entender que ele não encontra dentro do próprio elenco soluções, a gente pode pensar sim, a partir do provável desligamento de Fernandão, ocupar esse espaço com alguma outra contratação, mas eu sempre digo que a contratação por si própria, né, é apenas para dar uma resposta no momento de tensão, um momento de maior dificuldade, não é o nosso perfil, né? Nós não vamos contratar para dar resposta para nada. Eu acredito, por exemplo, a minha crença é que dentro do próprio elenco nós temos como buscar soluções para as dificuldades que a gente vem enfrentando. Se não for possível, aí sim a gente pode analisar o mercado, mas jamais com a ideia de contratar com o objetivo de apagar incêndio ou dar respostas de curto prazo. A gente não faz isso, não é do nosso feitio, não é do nosso costume. Marinho Júnior, da Rádio Metrópole, pergunta: qual o problema do Bahia além do técnico? Olha, eu acho que a gente tem também como falar quais são as coisas boas do Bahia, né? A gente tem se acostumado muito a falar qual o problema do Bahia. Tem sido muito recorrente assim, a ideia de que o clube... eu vi outro dia tweets dizendo que o Bahia é trágico no futebol, que o Bahia não evolui no futebol. Quer dizer, eu acho que precisa ter uma reflexão sobre isso, e veja que eu vou falar isso num momento difícil, que a gente perdeu um jogo em casa por 5-3, um jogo muito ruim que a gente fez, principalmente no primeiro tempo. Mas eu nunca tinha visto uma crise, né, desse tamanho no Bahia, com o Bahia sendo 8º colocado no Campeonato Brasileiro, né? A gente veio de uma série de resultados nos últimos 3 anos, e as pessoas insistem em levantar problemas, e levantar lacunas, e levantar os piores resultados. Nós jogamos 5 competições, o Bahia joga 5 competições no cenário nacional e internacional, né? Nós fomos tricampeões baianos em 2018, 19 e 20, coisa que a gente não era há 32 anos. Nós fomos em 2018 a melhor colocação da história do clube em uma competição internacional, na Copa Sul-Americana. Nós fomos em 2019 a melhor colocação da história do clube na Copa do Brasil, fomos 5º colocado. Nós fomos em 2018 e 2019 as 2 melhores colocações da história do clube no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. E nós, apesar de termos ido a 2 finais em 3 anos da Copa do Nordeste, não ganhamos nenhuma das 2. E aí parece
que a grande decepção tá concentrada em uma competição, né? E eu entendo que é uma decepção mesmo, mas não é possível, assim, na minha crença, de que a gente tendo, repito, em 5 competições, temos marcas históricas em 4 delas, marcas históricas, nos últimos 3 anos, e o que figura é que o Bahia é um problema no futebol. Eu não consigo concordar com isso. É claro que a gente pode e precisa de ir além disso. Eu não tenho a menor dúvida. A gente quer e a gente precisa, a gente está construindo o clube para isso. Mas eu vi vários clubes há 3, 4 anos atrás com a sensação de que podia dar um passo maior que a perna, podia ser o todo-poderoso, tinha a obrigação de vencer determinadas coisas e hoje os clubes estão destruídos. Então, assim, eu não concordo e eu enfrentarei, enquanto eu for presidente, enfrentarei a ideia de que o Bahia é uma piscina de problemas, é um mar de problemas. Não é. E eu também enfrentarei duramente a ideia de que a gente não tem evoluído no futebol. Também não é verdade. Quando eu me tornei presidente, já tendo uma boa campanha em 2017 no Campeonato Brasileiro, fomos 12º colocado ainda na gestão anterior, mas o que eu ouvia da crítica da imprensa como um todo é: o Bahia só entra no campeonato para não cair, só entra para não cair, só entra para não cair. E a gente vai para a 4ª temporada com uma tendência de disputar a competição para buscar a primeira parte da tabela. As pessoas já esqueceram do que era o Bahia 3, 4, 5, 6 anos atrás em relação às dificuldades de evolução do futebol, né? E veio evoluindo, já na gestão anterior veio evoluindo, e eu acredito que a gente veio evoluindo. Então, assim, eu enfrento duramente, assim, a ideia, e é preciso que o torcedor lembre sempre, quantos anos o Bahia ficou sem ser tricampeão baiano. Levou 32 anos sem ser tricampeão baiano. Foi contra o Atlético de Alagoinhas, nos pênaltis. Como é que o Grêmio foi campeão? Como é que o Atlético Mineiro foi campeão? Né? Como é que o São Paulo foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista? Né? Então a gente tem assim, como é que o Corinthians quase não se classifica no Campeonato Estadual? Nós demoramos 32 anos sem ser tricampeão baiano. Nós ficamos mais de 10 anos sem ser campeão baiano, quer dizer, 9 anos, salvo engano, sem ser campeão baiano. Então, assim, isso tudo precisa estar na memória do torcedor. Eu estou aqui levando muito atrás. Não, a gente precisa saber que as coisas estão evoluindo. Agora, temos problema? Claro, vamos partir sempre para resolvê-los. Com a mesma seriedade, com a mesma intensidade que a gente vem resolvendo problemas fora de campo, vamos também resolver problemas dentro de campo, né? Agora, eu combato duramente a ideia de que o Bahia não vem evoluindo no futebol. Eu acho que essa ideia é uma ideia um pouco arrogante, assim, de achar que já estamos prontos para ganharmos tudo o tempo todo e entendermos que o futebol é assim, né? A gente tem a obrigação de evoluir amplamente o tempo todo, quando a gente tem muitas dificuldades ainda e o torcedor que conhece o clube mais de perto compreende isso. Juan Melo, do GE.com, depois de sua manifestação ontem nas redes sociais, acredita que a postura do time, não só no jogo de hoje, mas nos últimos, segue dentro do que a diretoria espera? Eu não entendi o que uma coisa tem a ver com a outra. Assim. Ele falou assim, depois da sua manifestação ontem nas redes sociais, você acredita que a postura do time, não só no jogo de hoje, mas nos últimos, segue dentro do que a diretoria espera? Nos últimos eu não tinha feito a manifestação ainda, por isso que eu não entendi qual é a pergunta. Assim. Mas claramente não segue. No jogo de hoje não segue. Vou responder sobre o jogo de hoje. Né? Não segue. O jogo de hoje foi muito ruim, principalmente o primeiro tempo. Hoje não foi uma derrota normal, foi uma derrota muito ruim. Né? Nos outros jogos, a gente flutuou em bons momentos e maus momentos, mas eu repito, eu vi também muito torcedor reclamando porque a gente empatou com o São Paulo porque faltou ambição. Então, assim, eu sou capaz muito de olhar meus defeitos, e os defeitos do clube e os defeitos do time, mas isso de jeito nenhum vai me deixar cego para também ver as coisas positivas. Até a última rodada, eu vi um time que estava competindo, tanto que estava na primeira parte da tabela, e que estava flutuando entre bons e maus momentos dentro das partidas. Hoje eu vi um time bem ruim. A última pergunta é de Gabriel Rodrigues do Correio. Você já respondeu um pouco. Após as derrotas nas finais da Copa do Nordeste, postura do elenco, mas a equipe continua apresentando um desempenho ruim. Você acredita que o Bahia precisa de mudanças estruturais, sobretudo no futebol? Não acredito nessa leitura dele. Eu acredito que hoje o time apresentou um desempenho ruim. Não fomos ruins contra o Palmeiras, não fomos ruins contra o São Paulo. Não acredito nisso, de fato. Foram jogos muito competitivos contra 2 times muito poderosos do cenário nacional. Então, assim, eu de fato acho que o time, e qualquer time do Brasil hoje, está disputando para ver quem é mais competitivo. Né? Só que as torcidas, não só
não estou falando da nossa especificamente, mas as torcidas do Brasil querem ver espetáculo o tempo todo, no ano em que os jogadores ficaram 3 meses absolutamente parados, sem se mexer em nada por conta da pandemia, e depois mais 1 mês ou 40 dias sem disputar um jogo oficial. Isso não aconteceu nunca na carreira de nenhum atleta. Então, se você for olhar os campeonatos hoje, o Campeonato Brasileiro como um todo, não tem show em nenhum lugar, não tem partidas que são brilhantes tecnicamente. O que está se disputando agora é um nível de competitividade, de fazer com que os times consigam jogar de igual para igual, jogar e entregar tudo dentro de campo. E isso a gente fez em momentos muito importantes de partidas como São Paulo e Palmeiras, né? Hoje, eu repito, para mim, foi a pior partida que eu vi o Bahia fazer no campeonato, e em relação ao primeiro tempo, talvez tenha sido um pior momento de um jogo que eu vi na presidência do clube. Assim, né? O primeiro tempo talvez tenha sido, na minha análise, um dos piores momentos do futebol que eu vi. Mas não se compara essa partida com o que a gente fez, por exemplo, contra o Palmeiras ou contra o próprio São Paulo, né? Então eu não consigo também concordar com a ideia de que a gente vem jogando ruim o tempo todo, porque se fosse isso, a gente não estava até essa rodada na primeira parte da tabela, e agora ainda no meio da tabela com um jogo a menos do que 12 clubes do campeonato. Olá, presidente.